Meus diletos ouvintes, queridos irmãos, aqui é o pastor César Cardoso de Brasília, hoje com mais uma mensagem sobre o povo de Israel e suas lições para nós. São Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Meus diletos ouvintes, a palavra de Deus hoje tem por título: Emprestando o barco para Jesus. Esse fato aconteceu às margens do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Como todos sabem, Pedro era pescador de profissão, vivia disto, tinha uma equipe que o trabalhava para ele, equipamentos. Trabalharam a noite toda, nada apanhando. Ao amanhecer o dia, estavam chegando à praia para lavar os equipamentos, guardar e ir para o descanso. Mas Jesus estava na praia com uma multidão, querendo ouvir a palavra, o apertava para junto das águas. Jesus, então, entra num dos barcos de Pedro e pede que ele afaste alguns metros para que ele pudesse falar a palavra de Deus. Pregou a palavra, fez a obra e, após terminar, disse a Pedro: vai para aquela direção do mar e lance as redes. Pedro diz: nós já pescamos lá, inclusive pescamos a noite toda, mas porque o Senhor falou, nós vamos fazer. E quando lançaram as redes, vieram cheias de grandes peixes. Meus diletos ouvintes, Pedro não conseguiu pescar usando a sua tecnologia, usando a sua sabedoria de pescador, usando a sua capacidade. Mas ele teve a sorte, será? Ou era providência de Deus, de ao chegar à praia, Jesus estar lá com uma multidão. Interessante que Jesus não pede o barco emprestado a Pedro. Ele simplesmente entra e manda que ele afaste o barco. Pedro não retruca, não discorda, obedece de maneira silenciosa. Eu imagino Pedro dentro do mar, quem sabe com a água próxima ao pescoço, segurando o barco para Jesus pregar. E depois veio a recompensa: emprestando o barco para Jesus. Esta é uma lição que o povo de Israel e a sua história traz para nós. Eu e você também temos um barco que podemos emprestar a Jesus. A nossa capacidade, a nossa saúde, a sabedoria que Deus nos deu, a força que temos para fazer as coisas, tudo que nós temos, Jesus pode estar precisando disso para a sua obra. E após nós emprestar o que temos para a obra de Deus, com certeza virá a recompensa. E aí uma coisa interessante: não precisou grande esforço, não precisou muito tempo, simplesmente lançou as redes uma vez só. Eu creio que Deus falou aos peixes para que se reunissem todos naquele lugar, porque Jesus queria retribuir a Pedro por ter emprestado o barco para ele. Quem sabe, meu dileto ouvinte, a sua vida tem sido tão penosa, trabalhosa, fadigante, você luta tanto para conseguir tão pouco. Aqui está uma dica da palavra de Deus e da história do povo de Israel. Empresta o seu barco a Jesus e ele vai fazer milagres na sua vida. Se você já é um crente, mas não tem dedicado à obra de Deus, é hora de você mudar a sua postura.
procurar o seu pastor, se colocar à disposição com tudo que você é e tudo que você tem. Se você ainda não é um crente, é hora ou já está passando da hora de você procurar uma igreja, aceitar Jesus como seu Salvador ou reconciliar caso você esteja desviado. E se você, meu dileto amigo, companheiro, é um pastor de igreja, um obreiro, Jesus quer fazer as suas redes encher também. Ele quer fazer a sua igreja prosperar. E para isso é necessário que emprestemos o barco para Ele. Entreguemos a nossa vida, a nossa capacidade, que possamos ser obreiros, pastores, que vivam para o bem da obra e não das nossas vaidades ou nossos planos particulares. E você fazendo assim, Deus vai fazer florir e prosperar tudo aquilo que você faz na obra de Deus. Portanto, essa lição que aprendemos com o apóstolo Pedro e o Senhor Jesus, às margens do lago de Genezaré, quando Pedro emprestou de maneira carinhosa o barco para Jesus e depois teve a recompensa de uma das melhores pescas da sua vida. Que possamos também entregar o nosso barco a Jesus. Ele vai usar e depois vai nos retribuir. Um abraço a todos. Se você gostou dessa palavra, sentiu que Deus falou com você, divulgue ela para alguém, compartilhe, mande por e-mail, nas suas redes sociais, enfim, o que você puder fazer. Também pode ver no nosso Face da nossa igreja, Assembleia de Deus, _ADJ, e lá você vai poder também ver tudo que nós temos colocado para edificar as pessoas. Um abraço a todos, do pastor César Cardoso de Brasília. Deus vos abençoe, meus irmãos.